Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 26 de setembro de 2025 e o título deste vídeo é Celulares são células da besta. E com isso o Senhor se referiu a mim para celulares, todos os celulares que são conectados à internet de alguma maneira, que têm câmeras de alguma maneira. Celulares, telefones celulares, são células da besta, por isso eles têm esse nome. Célula, a célula é uma parte pequena, né? É uma pequena parte. Nosso corpo é formado por várias células. Cada célula está em um lugar diferente, tem funções diferentes. Então, os telefones celulares, o Senhor me falou no ano passado, meus irmãos, que são células da besta. E nesse vídeo eu quero abordar vários temas relacionados a isso, conversar com vocês a respeito disso, examinar aqui algumas palavras e também examinar aqui uma situação satânica. Quero começar lendo a palavra de Deus para nós em Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 1. E eu vou ler a palavra, parar, comentar com vocês. Vou passar vídeos aqui para vocês, tá bom? Para a gente ir conversando aqui a respeito disso. Primeiro, eu só quero avisar vocês, meus irmãos, que eu bloqueei os comentários embaixo dos vídeos porque eu quero reduzir ao máximo o meu tempo na internet. É algo que eu quero e eu não vou simplesmente deixar aqui embaixo tudo largado, pessoas escrevendo, esperando resposta. Nem para quem me escreve por e-mail eu estou respondendo tão rapidamente, eu estou deixando. Eu quero reduzir o meu tempo da internet, isso é uma decisão minha, então eu não vou deixar aqui tudo largado, tá bom? As pessoas aqui na expectativa de escrever e esperar que eu vá responder. Então, eu deixei bloqueado, tá bom? Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo aqui é João, dizendo-me, vem aqui e mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Já vou falar com vocês sobre Avatar, o caminho da água, a forma da água. Assentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. A Adele bebe vinho, né? A Thalia bebe vinho e vários outros cantam que bebem vinho. O vinho da sua fornicação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto. Assentado sobre muitas águas, mas no deserto? E eu vi uma mulher assentada sobre uma besta. Então as muitas águas já são a besta agora. O que aconteceu aqui? Mudou alguma coisa aqui? O que mudou aqui? Mudou que as pessoas que recebem a marca da besta, as pessoas que se fazem se fusionam com a besta, porque a Bíblia diz ali na frente, no versículo 15, e ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas, e também é a besta. Em que momento que essas pessoas se transformam aqui na própria besta, no momento que elas são células da besta, que elas se tornam com a internet das coisas, internet dos corpos, internet das bionanocoisas. Continuando aqui, no versículo 3. E ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta. Era sobre muitas águas, né? Sobre uma besta de cor escarlate. Temos visto isso aí nos vídeos da magnetogenética da marca da besta. Os tentáculos escarlate, da besta escarlate. Cheias de nome de blasfêmia. A palavra cheias aqui, meus irmãos, eu tô com os cadernos aqui, tá? Por isso que eu tô lendo aqui. A palavra cheia, original ali, é a palavra gemó. Cheia por ter engolido. Cheio por estar farto. Completamente ocupado por nomes de blasfêmia. Ter tido sua capacidade carregada com nomes de blasfêmia. Totalmente caracterizada por nomes de blasfêmia. Saturada, permeada por nomes de blasfêmia.
cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Falando um pouco aqui nessas pedras preciosas, meus irmãos, tô montando o vídeo dos nanodiamantes. Isso tudo é a magnetogenética da marca da besta, essa ciência da magnetobiologia, que é o controle à distância. Você coloca coisas dentro das pessoas e consegue controlar o comportamento delas, as funções delas à distância. Essas pessoas que receberam a marca da besta, elas já têm dentro delas compostos da própria besta, né? Já tem os nanodiamantes. E sobre sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por causa disso te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo. Já falei com vocês sobre os protocolos da besta, não é? Sobre a ressurreição de Nimrod. Vejam os vídeos, vocês que tiverem interesse no assunto que ainda não viram. A besta que era, não é, e subirá do abismo sem fundo, e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era, e já não é, ainda que agora seja. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está assentada. Então são águas, a besta são montanhas, e as 7 reis. 5 caíram, e um e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis, por 1 hora com a besta. Estes têm uma só mente, e darão o seu poder e força à besta. E estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele me disse, olha as águas aqui que a besta está sentada, o que é, meus irmãos? Que a mulher está sentada. E ele me disse, e ele disse-me, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. O caminho das águas, a forma da água, células da besta. Porque a besta onde a mulher está sentada são as águas, e as águas são os povos, então é tudo uma coisa só? É porque aqui está mostrando que em algum momento da vida dessas pessoas, elas se tornaram umas com a besta, elas entraram e fazem parte do corpo da besta. Se a mulher está sentada sobre a besta, e a besta são as águas, e as águas são as pessoas, aqui está nos mostrando que em algum momento houve uma fusão. Em algum momento essas pessoas não são parte do corpo de Cristo e nunca vão ser. Elas são partes do corpo da besta.
porque elas amam todo esse sistema, elas amam tudo isso que é chamado hoje de tecnologia, elas não ficam sem. A vida delas é aquilo ali. Elas já são esses povos, tribos, línguas, nações. Elas são as águas e a mulher está sentada sobre elas e elas são a própria função do corpo da besta ali. E os 10 chifres que tu vistes sobre a besta, estes odiarão a prostituta e a deixarão assolada e nua, e comerão sua carne, e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade. Então não adianta as pessoas fazerem passeata, se rebelarem, fazerem abaixo-assinados contra esse sistema, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram a sua vontade. Então é o plano do Senhor. Tudo isso vai acontecer, o mundo vai se digitalizar completamente, não adianta as pessoas espernearem. Só não vai se digitalizar quem sair para fora desse sistema, né? Cumpram a sua vontade e concordar e dar seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a nossa parte é o quê? Só permanecer e esperar, meus irmãos. Sermos fiéis até a morte. Orarmos para que sejamos considerados dignos de escapar todas essas coisas que hão de acontecer e estarmos em pé diante do Filho do Homem, como fala em Lucas 21:36. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa mulher aqui que foi falada que tinha testa ali no começo, é uma cidade? Tem testa. Por isso que nós não podemos ficar esperando algo ser injetado aqui, literalmente, não é? Então, meus irmãos, aqui a palavra nos mostra que as pessoas, as águas, a mulher está sentada sobre as águas são a besta, então as águas são povos, nações, são pessoas, né? E ao mesmo tempo, meus irmãos, essa palavra que eu estava pesquisando a respeito da palavra águas, é a palavra idaton, do original udor. Udor são águas no sentido de água da chuva. Por isso você vê aí cantores cantando sobre o homem que chove, Rain Man. Esse aí é o próprio Satanás, não é? E, meus irmãos, então, comentando com vocês como foi que o Senhor me falou. O Senhor me falou no ano passado, eu estava passando em frente a um supermercado e tinha um quiosque de capinhas de celular. E pela primeira vez, quando eu sempre passava por ali, sempre passo por ali, quando eu vi escrito, né, capinhas de celulares, foi como se eu visse aquela placa pela primeira vez na minha vida do jeito que eu vi ela. Na hora que eu olhei a palavra celulares, o Senhor me falou que cada celular é uma célula da besta desse sistema todo. Então, quando as pessoas, elas estão apegadas completamente ao seu telefone celular, elas estão se tornando uma função da própria besta, elas estão se tornando essas águas aqui, esse povo, multidão, nação, e a mulher se assenta sobre aquele povo ali, sobre a besta. Elas são o próprio corpo da besta em ação. Então, essas pessoas, em algum momento, eu já falei com vocês, meus irmãos, sobre isso naquele vídeo. Não é permitido, o YouTube não deixa eu postar esse vídeo aqui, ele fica bloqueado por causa das cenas que eu usei. Não sei, tem filmes que permitem, outros não. DNA profanado, quando os vacinados forem ativados pelo 5G, eu coloco cenas ali do filme Bird Box, quando depois que o celular das pessoas é ativado, elas surtam de alguma maneira ali, começam a bater a cabeça na parede, no vidro, cometer suicídios. E tem um outro filme chamado Cell. Cell é a palavra em inglês célula. Cell também é uma palavra em inglês usada para cell phone, célula. Onde é mostrado que em algum momento o único homem, meus irmãos, que não foi ativado, esse filme também mostra a ativação, é o homem que o celular dele tinha acabado a bateria. Todas as pessoas começam a surtar
avançar umas nas outras, a morder, praticar atos de canibalismo, que eu já falei a respeito disso com vocês, que é mostrado naquele filme Guerra Mundial Z. Todo mundo avança em todo mundo ali, são ativados pelo telefone celular as pessoas que já estavam zumbis mortos-vivos. O próprio governo americano está se preparando para atender zumbis. Não são esses zumbis típicos que os filmes mostram. Os filmes exageram. Eles têm que criar aquele negócio, uau, dramático ali. Só que são pessoas mortas-vivas já. Então, nesse filme Cell, é mostrado que os telefones celulares também são ativados. Nesse filme Mãe Android, também os telefones celulares são ativados, a menina derruba ali no chão, e quando eles começam a escutar uma gritaria, de repente pessoas foram completamente dominadas por uma ativação, por uma frequência específica, e começam a cometer atrocidades uns contra os outros. Dragon Ball Z. Dragon Ball quer dizer dragon, dragão, ball, a órbita, os olhos, Z, zombie, já falei com vocês a respeito disso no vídeo do DNA profanado. É mostrado ali no Dragon Ball Z que tem um homem, olha isso aqui, demônio, um personagem, sei lá ali, chamado Cell, celular. E ele se alimenta da energia de humanos. Olha o que os satanistas estão mostrando ali, os aliançados com o próprio anticristo estão mostrando já. Que você vê os olhos vermelhos, você vê os olhos vermelhos da Bella quando ela vira uma híbrida, o Edward morde ela lá nas pernas, em tudo que é lugar, quando ela tá morrendo. Ele morde ela para fazer ela virar uma híbrida, uma mulher com os olhos vermelhos, uma vampira. Você vê a vampira Olivia Voldaren do jogo ali, o voto carmesim. Ela tem os olhos vermelhos também. Esses olhos vermelhos, você vê na hora que eles estão mostrando a transformação da Bella em uma híbrida, todas as células dela mudando, todo o sistema dela mudando, virando uma híbrida com os olhos vermelhos, tendo os olhos do dragão. Isso aí é mostrado em clipes. No clipe da Katy Perry, você vê o olho como os olhos de serpente. Já falei com vocês a respeito disso no vídeo Meta, a marca da besta na testa dos meta-humanos, daquele homem que conta que ele foi até no médico, que os olhos dele estavam se transformando em olhos de serpente, literalmente. E algumas pessoas que receberam a marca da besta vão ter essa transformação acontecendo no corpo delas, literalmente. Você vê outros clipes aí de outros cantores que mostra claramente os olhos deles sendo transformados em olhos de serpente. A Katy Perry, na hora que ela vai dar vida à imagem da besta, vida àquele ser digital satânico, ela está já com uma roupa que tem escamas de serpente ali. Ela já está meio com o próprio corpo dela transformado em um corpo de serpente. Nesse ponto, meus irmãos, eu quero pôr aqui para vocês, eu estou aqui com o meu computador aberto, meus irmãos, e agora eu vou dar o play aqui, porque eu preciso ler para vocês, traduzir aqui uma palavra da irmã Lisa, do canal O Senhor é Meu Pastor. Eu já tinha postado há algum tempo atrás, meus irmãos, um vídeo de um irmão falando: as virgens sábias descartaram seus telefones celulares. E vai chegar um momento que nós vamos ter que descartar. E isso não é interpretável. Não é, não, o celular significa alguma outra coisa. O celular significa o celular. Significa o aparelho que você e eu usamos. Não é outra interpretação. Telefone celular é o telefone celular. Porque eu já vi gente escrevendo. Tem gente que comenta embaixo dos vídeos dessas pessoas. Ai, não, o celular quer dizer as coisas do mundo. Não, o celular quer dizer o celular, meus irmãos. Isso aí já mostra como a pessoa está presa, que ela não consegue nem se imaginar sem o telefone celular. A irmã Elizabeth Maria, eu legendei, o vídeo está aqui postado. O Senhor falou para ela que os nossos telefones celulares são parte do sistema da besta. Tá? Dê uma olhada nesse vídeo. E agora eu quero pôr aqui, eu vou pôr o vídeo da irmã Lisa. Ela conta um sonho, meus irmãos, que a filha dela teve, onde a filha dela não foi arrebatada, porque ela estava carregando coisas.
Vou pôr aqui para você ouvir. E vou pausando e vou traduzindo. Hello, brothers and sisters. Olá, irmãos e irmãs. This is Lisa, and Aqui é a Lisa. I'm coming on here to share another detail of something I forgot E eu vim aqui para compartilhar outro detalhe a respeito de algo que eu esqueci. completely to mention Esqueci completamente de mencionar. of relation to my daughter's rapture dream. Com relação ao sonho de arrebatamento da minha filha. I was going to mention it when she told me about it then, but I totally forgot about this. Eu iria mencionar quando ela me contou, mas eu esqueci completamente de falar a respeito disso. And the Lord has been reminding me about it, especially since some of you have E o Senhor tem me lembrado a respeito disso, especialmente depois que alguns de vocês asked in the comments. Me pediram nos comentários. Então ela tinha postado um vídeo, esqueceu de falar a respeito disso. Os irmãos falaram, o que é aquilo que você esqueceu? E ela gravou esse vídeo só contando o que era. On the last video I just shared No último vídeo que eu compartilhei com vocês, né? about baggage, and I feel like Era a respeito de uma bagagem. this is the answer to that question. E eu sinto que isso aqui é a resposta para aquela pergunta. So in Elizabeth's dream, I had shared previously that she was holding on to her cell phone in her. Então, no sonho da Elizabeth, a Elizabeth é filha dela, eu tinha compartilhado que ela estava segurando o seu telefone. And something else. E algo mais. And then she had said that when she let go of it, E ela disse que quando ela largou disso, when she started floating up. Foi quando ela começou a flutuar, ser elevada, né? Now, the more interesting detail that she told me about that Mas o detalhe mais interessante que ela me falou a respeito disso, that I completely forgot to share with everyone, que eu esqueci completamente de compartilhar com todos, is that she said when she was holding her cell phone, é que ela disse que quando ela estava carregando o telefone celular dela, segurando, holding é segurando, and the other thing in her hand, e a outra coisa, a outra bagagem, né, na mão dela, she said it didn't feel like this in her hand per se, não parecia que estava na mão dela, por assim dizer. but she said it was almost like holding onto it weighed like 1,000 pounds or more. Ela disse que segurar aquilo ali não era como segurar, era como se fosse um peso que pesa. But not 100 pounds, 100 pounds é o equivalente a mais ou menos uns 500 quilos ou mais. in her hand, but like holding her to the earth, holding. Aquilo ali não estava meio que sendo segurado pela mão dela, mas estava segurando a mão dela e mantendo na terra. Her down here. Mantendo ela aqui embaixo. Telefone celular. And she couldn't go up. E ela não podia subir. Subir aqui é ser arrebatada. It wasn't until after she let go of E não foi até o momento que ela largou the cell phone and the other thing in her hand. Do celular e da outra coisa na mão dela. And then she was like weightless and E aí sim, ela estava sem nenhum peso started going up. e começou a subir. What she had in her hand was holding her here, but O que ela carregava na mão dela estava prendendo ela aqui. the force, she was saying, it was very like massive, even though A força que aquilo ali tinha era maciça. it was something really, really light. She said it was Mesmo que fosse algo leve, teoricamente, né? almost like it was like 10 times its weight, Era como se fosse 10 vezes o peso do negócio real ali. but holding her here. Mas estava prendendo ela e segurando ela aqui. And it wasn't until she let go of it that she started to rise up. E ela não foi elevada, ela não subiu até que ela largou aquilo ali. So I believe that the Lord
wants me to share this with all of you, and I'm so Então eu acredito que o Senhor quer que eu compartilhe isso com todos vocês e eu peço desculpas, I forgot to mention that the first porque eu esqueci de mencionar isso time around, but da primeira vez. I'm better late than never. So Mas melhor tarde do que nunca, antes tarde do que nunca. anyway, Enfim, é isso aqui, meus irmãos. E agora eu quero compartilhar com vocês outra coisa. Isso aqui é do irmão Hugo, do canal Hugo Talks, Conversas do Hugo. Já legendei no passado um vídeo, meus irmãos, onde uma irmã indicava o canal dele. Foi assim que eu descobri o canal dele. Onde, desde o começo, ele já está falando, ele já está alertando a respeito, junto conosco, né, meus irmãos, da marca da besta. E uma coisa que teve gente que me escreveu, né, porque você vê, meus irmãos, as pessoas esperando um templo físico ser construído, quando nosso corpo é o templo. Você vê pessoas esperando um chip físico ser visto, oferecido pelo anticristo e então implantado na mão direita literal ou na testa literal, quando na verdade quem recebeu a marca da besta já tem nanotecnologia, já tem microchip dentro de si. Essas coisas, os nanodiamantes junto com o grafeno, podem se encaminhar e se acumular na testa ou na mão direita da pessoa ou em qualquer outra parte do corpo também. E a mão direita é Yad, mão de poder, mão de favor. É um lugar de honra. A pessoa ao usar a mão direita, ela está dando um lugar de honra à besta. Já falei a respeito disso em outros vídeos. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um parênteses aqui que eu esqueci de mencionar enquanto eu estava gravando o vídeo. E vou falar com vocês agora a respeito aqui do irmão Hugo. E ele fala a respeito do falso profeta ser um sistema completo, da mesma maneira que o irmão Anthony Patch também fala. O Senhor nunca falou nada comigo de uma maneira pessoal a respeito disso, mas eu honestamente digo para vocês que eu estou inclinada a acreditar na mesma coisa. Porque quando a palavra diz que o falso profeta é lançado vivo junto com a besta é um sistema completo, a besta também é a pessoa do filho da perdição. A palavra ali original para lançados vivos é a palavra Zaó. Zaó também é interpretada como vivo figurativamente, não apenas literalmente. Então, assim como a morte, por exemplo, também vai ser lançada no lago de fogo no final, e a morte não é uma pessoa física, a morte é uma situação e também um inimigo. Eu estou sim, meus irmãos, inclinada a crer que o falso profeta possa sim ser um sistema, esse sistema elétrico completo. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês que o Senhor não me falou nada de maneira pessoal a respeito disso. Isso é algo que eu creio, tá bom? Estou compartilhando com vocês algo que eu creio aqui. Então, esse irmão Hugo, ele comenta a respeito de todo esse sistema elétrico. Todo o sistema ser o falso profeta. O Anthony Patch, eu já legendei um vídeo dele a respeito disso, que ele também crê nisso. Então tem pessoas que estão esperando um ser com uma cabeça, 2 braços e 2 pernas aparecer para eles falarem: aquele ali é o falso profeta. E eu achei bem interessante, meus irmãos, a colocação do irmão Hugo. Eu vou colocar aqui para vocês. Hello, you're listening to Hugo Talks. Olá, você está ouvindo as conversas do Hugo. What is it? It's the middle of September 2025 and E o que é isso? Estamos aqui no meio de setembro de 2025. this video is entitled, Is it time to pull the plug? E o título deste vídeo é tempo de tirar o plug, tirar a tomada? Ele está falando aqui da desconexão da internet, da gente se separar, sair da internet. What do I mean by that? Well, E o que eu quero dizer com isso? Bom, I suppose for those who have been watching these videos for quite some time, they eu imagino porque aqueles que têm assistido esses vídeos, os vídeos que ele faz por algum tempo, know that I've always maintained that the internet, the social media, the television sabem que eu sempre mantive que a internet, as mídias sociais,
The electricity that powers it and the A eletricidade que dá poder a essas mídias sociais, redes sociais, way it is now omnipresent está agora onipresente, everywhere. está em todo lugar, That this all happened over the last 150 years, making que isso tudo aconteceu nos últimos 150 anos. every house being wired up. Todas as casas estão conectadas, nutridas, né, por esse sistema elétrico. You're receiving messages from a talking box. Estão recebendo mensagens de caixas que falam, You know, to caixas falantes, modern day where they caixas falantes dos dias modernos. have smartphones, devices that send you messages Você tem dispositivos de smartphones que mandam mensagens para você from your hand, you know, a partir da sua mão. it's on your person, it's following Mandam para você de uma forma pessoal, para você, pessoa, you around 24/7. e estão ao seu redor 24 horas por dia, 7 dias da semana. You know, I've maintained throughout that this electrical international communication system Vocês sabem que eu sempre mantive esse discurso de que todo esse sistema elétrico internacional is the false prophet of Revelation. é o falso profeta de Apocalipse. That being, as it states in Revelation 13, that which causes the majority of the inhabitants of the earth Esse sendo o ser que faz com que, segundo Apocalipse capítulo 13, faça com que a maioria das pessoas da Terra follow the beast sigam a besta to damnation. para perdição. Today, the internet is where everybody goes. Porque é para a internet que todo mundo vai, todo mundo entre aspas, né, meus irmãos? Aqui ele tá falando de quem fica procurando tudo na internet, né? For the answer to a question they may have. A internet é o lugar para onde todo mundo vai para a resposta de uma pergunta que eles possam ter. They don't generally go to the Bible, Eles geralmente não vão para a Bíblia, the Word of God, for their answer. a palavra de Deus para a sua They go online. resposta. Eles vão online. E aí ele vai falando, meus irmãos, que ele está sentindo o Senhor chamando ele para uma desconexão da internet. E eu vou pausar aqui, eu quero trocar a cena aqui para falar outra coisa com vocês, meus irmãos. E fazendo um parênteses aqui, meus irmãos, relacionado a essa conexão incrivelmente profunda espiritual que existe. Por que é que nós vemos hoje tragédias acontecendo? Porque pessoas se sentem privadas do telefone celular. Quem vê a situação de um ângulo intelectual, quem tenta entender isso de um ângulo intelectual e não espiritual, a pessoa não vai conseguir captar o que está acontecendo ali. Por que aquele adolescente matou os pais? Por que deu uma tragédia tão grande assim? Por causa de um simples telefone celular. Podem pensar algumas pessoas, mas é que essa pessoa, ela é célula da besta, ela é uma célula. E o retirar aquele celular dela é como se estivesse acontecendo uma morte, uma dor muito profunda espiritual. É como se estivessem removendo a pessoa do corpo da besta. Ela já se sente tão parte, ela já está funcionando tanto ali como uma célula da besta, que quando aquilo é removido, a célula é tirada dela das mãos da pessoa, a pessoa não consegue viver, a pessoa não consegue existir, porque ela já se tá, a fusão entre ela e a besta já tá muito enraizado o negócio. Você vê no jogo Silent Hill, cada vez que o personagem anda ali, as garras, as raízes da besta tentam agarrar. Da mesma maneira, isso é mostrado no filme A Cor que Caiu do Espaço. Aquelas conexões, tudo tenta agarrar a pessoa àquele corpo espiritual da besta. Então, não é simplesmente, nossa, por que a pessoa não aguenta ficar sem celular?
Ai, tem programas ali que eles lacram o celular da pessoa numa caixa e as pessoas entram numa abstinência e quase morrem. Porque se nós entendermos isso de uma maneira intelectual, fica muito raso. Nós temos que ter discernimento espiritual para analisar que essas situações é como se a pessoa estivesse sendo morta, removida do corpo da besta, que é onde ela já está atuando. Por exemplo, eu e você, nós não ficamos sem Jesus, meus irmãos. Ele é a nossa vida. A besta é a vida dessas pessoas. A besta é a conexão delas. Elas precisam daquilo. Elas precisam estar completamente conectadas com os tubos ali, porque essa é a alimentação delas. Nesse sentido todo, meus irmãos, que a mulher estava sentada sobre uma besta. A besta é também as águas, e as águas são também os povos, multidões. As pessoas, ao criarem toda essa navegação, olha isso, como é chamado navegar na internet, né? Elas já estão ali navegando nas águas da própria besta. Elas não conseguem se ver sem seus telefones celulares. Elas estão sim sendo influenciadas e elas não percebem porque o nosso corpo é água, meus irmãos. Isso tudo aí, meus irmãos, as águas, os povos, as multidões, as pessoas estão sendo transformadas à imagem da besta. Elas estão sendo transformadas à imagem, toda essa internet das coisas, todos esses compostos que estão nas pessoas, que receberam a marca da besta, estão interagindo já. Interagindo com os dispositivos. Você vê o vídeo daquele homem que recebeu a vacina da AstraZeneca. Ele está falando que ele está assustado, porque todos os dispositivos smart da casa dele tentam se conectar a ele. Outra coisa que eu anotei aqui que eu quero falar com vocês é a cloud, a respeito da cloud. A cloud é um lugar de novo nascimento. Depois que eu fiz aquele vídeo, aquele último vídeo ali para vocês dos New Humans, os novos humanos, conectados à cloud, nascidos dentro da cloud, eles escolheram o novo nascimento deles na nuvem da besta, no armazenamento digital, na computação de nuvem, que é chamada. Essa parte, meus irmãos, eu fui fazer uma pesquisa aqui, porque eu já conversei com vocês nesses vídeos que eu tenho feito a respeito da magnetogenética da marca da besta, a respeito dessa bruxa ali, a Taylor Swift, que ela sempre faz os rituais satânicos dela durante os shows. Ela faz decretos, ela sempre faz questão de fazer com as mãos dela o sinal de que Lúcifer é o rei de exaltação a Satanás, com as mãos, sempre. E as letras das músicas dessa mulher são cantadas como por ela, como se fosse um par romântico, mas é o próprio diabo cantando músicas de blasfêmia ao Senhor, cantando músicas de confronto ao Senhor. E ela tem uma música, meus irmãos, chamada Cruel Summer, certo? Verão Cruel. E existe um filme que eu quero analisar aqui com vocês chamado Infinite Summer, Verão Infinito. Esse filme, Verão Infinito, ele mostra moças ali conectadas com a cloud, interagindo com a cloud. E, meus irmãos, eu achei tremenda como o diabo foi escancarado ali. E ela fala, a nuvem fala para a moça que a cloud é um lugar do segundo nascimento da pessoa. Vou colocar um trecho aqui para vocês do filme. Yo, yo, yo. What's up? My name is Eleusis. I'm your meditation teacher. In the ancient Greece, Eleusis was a place of change, transformation. You're not scared of meditation, yo. I'm really not. Meditation will take you to the next step in your evolution. Eleusis is a temple for a second birth. E então, voltando aqui, meus irmãos,
o que o Senhor me falou, né, a respeito desses dois títulos aqui, Infinite Summer e Cruel Summer. Essa palavra summer está se referindo ao próprio calor do inferno. Summer é verão, e verão infinito e verão cruel. O verão infinito é o próprio inferno, o infinito ali é o lago de fogo, onde as pessoas que se envolvem com a besta vão ficar para sempre, porque a fumaça do seu tormento sobe para sempre, sempre, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Eu vou ler aqui para nós, meus irmãos, para encerrar esse vídeo, Mateus capítulo 24, o versículo 35 em diante, que é o Senhor Jesus falando. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, aqui Jesus está dando um paralelo, né? Uma comparação, não é? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Você está vendo que Jesus está retratando aqui uma vida normal, né? Que é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas marcadas estão vivendo uma vida normal, como se elas tivessem tomado uma mera vacina. Até o dia em que Noé entrou na arca. Com todo mundo? Tinha fila para entrar na arca? Não. Olha o povo aqui, ó. E não o souberam. Estavam completamente apáticos, completamente alheios. Então quem fala que vai estar todo mundo alerta, desperto, esperando, vendo se escolhe ou não a marca. Não o souberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Os levou a todos. Essa é a comparação que Jesus está fazendo. Jesus não está falando que eles despertaram antes do dilúvio. Eles puderam ver depois desse dia. Ai, será que agora dá para eu ir? Cheguei atrasado, agora que eu percebi, agora que eu entendi que está terminando. Agora que eu entendi, tem lugar para mim aí? É aquele povo que pega o bonde andando e quer sentar na janela, né, meus irmãos? Não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então Jesus Cristo está revelando aqui uma apatia completa. A palavra fala em 2 Tessalonicenses de uma apostasia, que é o completo afastamento da verdade. As pessoas não estariam despertas, elas não estariam esperando, elas não vão... Ai, não pode receber a marca da besta por engano. Sim, elas não creem em Apocalipse 19 e 20. Enganou os que receberam a marca da besta. Porque, afinal de contas, elas não vão querer admitir que elas foram enganadas. Eles vão continuar fingindo que tá tudo bem, que nada aconteceu, que o Elon Musk vai vir implantar o chip no cérebro de todo mundo. Perguntar, né? Perguntar educadamente. Ai, você quer a marca da besta? Ó, é esse chip que você pode ver, tocar, visível. É um chip chamado chip. Não é um negócio que vai se montar depois, que já está no corpo, que já é um microchip. Não, isso aí não. Não é um engano. Então eles não creem nas palavras do próprio Senhor Jesus. Que eles dosarão, darão uma dose de medicamento. Eles não creem nessa palavra. Não creem. Porque já estão cumprindo a própria palavra da apostasia. Já se afastaram completamente da verdade. Quando nós vamos falar assuntos espirituais, esse povo odeia. Eles odeiam. Porque, como disse a esposa do Anthony Petch, o espiritual é um terreno onde esse povo não vai. Eles não podem falar essa linguagem. Eles não têm vida com Cristo. Não têm. Eles estão como um galho seco que foi tirado. Não tem mais conexão com a cabeça. Falei naquele vídeo, a espada de Jesus não serve para passar manteiga, só se importa quem é conectado com a cabeça. A cabeça é Cristo. Se você está conectado com Cristo, você se importa com o que ele se importa, você não é um apático. Porque quem é tetraplégico, o que aconteceu? A pessoa perdeu a conexão com o cérebro.
O cérebro não comanda mais. O corpo não obedece os comandos. A pessoa quer muito, né, se mexer e fazer as coisas, mas não consegue, a conexão foi cortada com a cabeça. Essas pessoas apáticas aí, meus irmãos, a mesma coisa. Porque é automático se nós estamos em Cristo, se nós estamos conectados com a cabeça. O se importar é automático, porque Ele se importa. Então nós entendemos a linguagem espiritual, porque é a linguagem que o Senhor fala conosco. Nós ouvimos a voz do Senhor e para nós não é um escândalo. Ouvir a voz do Senhor não é uma arrogância. Ouvir a voz do Senhor é natural. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então tudo que para nós é natural, para esse povo é... Não souberam, veio o dilúvio e levou a todos. Eles estão igual aos manequins que foi retratado no filme Eu Sou a Lenda. Você, meu irmão, você é a lenda desse filme ali que foi retratado. É você. É você que está desperto. É você que tenta ter conexão com pessoas aí que estão completamente no mundo da besta. Estão completamente ali, vivendo nas águas, se tornando a forma da besta, se tornando a imagem da besta, idolatrando tecnologia. Não conseguem se imaginar fora da internet. Elas morrem se elas imaginarem isso, elas têm um piripaque, né? Um negócio. Então, meus irmãos, vocês vão ver, eu vou terminar esses vídeos, meus irmãos, que eu estou montando aí. Esses vídeos, eu quero falar a respeito do unicórnio com vocês, nos vídeos que estão por vir aí. Eu acho que são só 2 vídeos que eu vou montar mais, tá? Dos diamantes e do unicórnio. E aí vocês vão ver que eu vou diminuir bastante aqui as minhas postagens. Por quê? Porque eu quero me retirar disso. Eu quero. É uma decisão minha. São obras que eu quero fazer para minha vida espiritual. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.